Amiga de Café, live que acontece todas as quartas-feiras ao meio-dia sobre algum assunto relacionado ao mercado imobiliário ou algum tema relacionado à advocacia, que seja muito importante para a advocacia. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante, que é como lotar a sua agenda através do posicionamento digital. E a gente vai receber aqui uma convidada muito importante que já é muito conhecida por falar de marketing jurídico, e eu tenho certeza que ela vai trazer muita estratégia boa para vocês aqui hoje. Então estou aguardando aqui para fazer o convite. A Marina já chegou, então vou convidar aqui nossas convidadas. Oi, Marina. Acho que o Instagram tá tentando sabotar a gente hoje. Bora lá. Pronto, bora lá. Como é que tá meu Agora, áudio aqui? Agora a Marina que não tá conseguindo, acho que, ficar conectada. A gente está com alguns problemas aqui, acho que o Instagram falhando hoje. Então, digam aqui se vocês estão conseguindo ouvir a gente bem, se está vendo a gente bem, tá certo? Qualquer coisa a gente vai seguindo aqui, Aline, e aí depois eu vejo se eu consigo adicionar a Marina, tá bom? Olha, o tema da live de hoje é como lotar a sua agenda através do posicionamento digital. Esse assunto que é tão importante. Hoje a gente não dá mais para falar de advogar sem estar posicionado de alguma forma no digital. A gente precisa ser visto, a gente precisa estar posicionado para que o cliente chegue até a gente. E hoje é impossível falar de posicionamento sem o posicionamento digital. Não basta mais só a questão física, de estar na OAB, que é importante, de estar na BAME, que é importante, mas as pessoas elas precisam te ver também no Instagram, nas redes sociais, no Google, elas têm que te buscar e te achar hoje na internet. Então, a gente trouxe aqui uma pessoa que já é referência em marketing jurídico. A gente sempre quando pensa nessa matéria em marketing jurídico, a gente já associa isso a Aline Rodrigues. Já tirei o doutora para a gente acabar já com os formalismos, tá bom? Então, vou convidar aqui a Marina, porque acredito que ela conseguiu entrar. A Marina, a Marina, ela é co-líder da comissão da ABAME de empreendedorismo jurídico. Então, é um tema que está super conexo com essa comissão dela, com os trabalhos desenvolvidos lá na ABAME através da comissão da Marina. Eu sou co-líder da comissão de notarial e registral. Já comentei aqui como o posicionamento jurídico afetou a minha advocacia. Houve uma transformação gigantesca na minha advocacia em um ano, porque é muito rápido. Você alcança muita gente de uma forma muito rápida. E isso te permite acelerar anos através do posicionamento digital. Então, vamos dar a palavra aqui à nossa convidada hoje. A Aline pode dar seu show se o Instagram não derrubar a gente, né? o Instagram derruba por quê? Porque ele sabe que vai vir um conteúdo muito bom. E aí, não vou deixar ela live hoje. Mas muito bom dia a todo mundo aí. Fica na live. Vai ser super ter você aqui. E eu só queria agradecer pelo convite, agradecer por compartilhar o meu conhecimento com vocês. Quem está entrando, fique na nossa live, aproveitar e fazer perguntas, né? Eu acredito que esse tema é um tema extremamente é algo que muitos advogados ainda não fazem de uma forma pensada mesmo, de uma forma estratégica, com intencionalidade para você colocar ali o seu posicionamento e ser escolhido. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu tô ouvindo um chiado ainda de áudio.
Será que... Nath, tenta silenciar o seu para ver se funciona. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu queria me apresentar rapidinho, gente. Para quem está aqui e não me conhece, meu nome é Marina. É uma honra para mim estar aqui participando dessa live. A Aline é um ser iluminado, tá, gente? Se preparem, fiquem aqui muito atentos a tudo que ela vai falar, porque eu não sei perguntar a magia que ela tem, do que ela fala, que chega na gente assim de uma forma surpreendente. Eu tô tendo a honra agora de participar da turma dela. Eu já tô no Instagram há um ano e pouco, mais ou menos. Assim como a Nath também, foi assim, a minha única opção, sabe? Eu tirei o AB e também não tinha para onde ir. No meio da pandemia, fui dispensada do escritório que eu trabalhava, né? Assim como diversos outros advogados que também passaram por isso. E no meio da pandemia, nada funcionando, a gente não tinha evento presencial. Eu fiquei, gente, e agora? E aí eu resolvi dar as caras aqui no Instagram e falar e apresentar meu trabalho. E agora, no início desse ano, não, agora em agosto, eu tive a oportunidade de começar esse trabalho com a Aline e resolvi chamar ela aqui para apresentar para vocês também essa pessoa maravilhosa e vamos ouvir o que ela tem a dizer. Peguem um papelzinho, uma caneta e anotem, porque é aulas. Exatamente. Eu sempre falo que live a gente tem que assistir pelo menos com um bloquinho ali do lado, porque a gente tem alguns insights, né? Alguma coisa que alguém falou pode ser transformado na produção de conteúdo. Então, pegue um papel e caneta, água para não levantar e já compartilhe essa live com pelo menos uma pessoa. Se você que está aqui compartilhar com uma pessoa, mas pensa naquela pessoa que realmente precisa. Não sai compartilhando com Deus e o mundo, não. Mas pensa naquela pessoa que é especial e que precisa ouvir o que a gente vai falar hoje para vocês. Perfeito, vamos começar aqui então. O chiado estava vindo daqui, Marina, só confirma para mim. Então, vou silenciar aqui e vou deixar vocês então falarem, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar que eu ligo aqui de novo. Não, agora falando, não dá chiado. O chiado é quando a gente fala. Então você pode falar, claro, e aí depois você pega pra, acho que tá dando um eco, Tá alguma dando coisa assim. retorno. Sim, tá, perfeito. Acho que agora deu, né? E aí, Aline, o que você acha que a gente precisa fazer para lotar a nossa agenda através do posicionamento digital? Bom, primeira coisa de tudo, né? Ponto estratégico número 1, não ter vergonha de aparecer. Eu sei que é uma dificuldade muito grande da maioria das pessoas. Eu tô trabalhando isso, né? A Marina tá lá dentro da mentoria. Sabe o quanto é difícil a gente trabalhar essa questão de se posicionar para as pessoas. Que eu sempre falo que vocês não tenham vergonha de gravar o vídeo em si. Ah, não sei gravar vídeo. Todo mundo sabe gravar um vídeo, apertar um botãozinho e falar, porque a gente fala, a gente conversa com as pessoas. O grande problema é apertar o botãozinho do publicar. O grande problema é o que as pessoas vão dizer sobre mim. Como é que as pessoas vão me julgar? Como é que as pessoas vão me ver a partir do momento que eu começar a produzir conteúdo? Então, isso é a primeira coisa que vocês precisam amadurecer. Se vocês não começarem hoje pela questão, eu não vou começar hoje, que eu acho que eu preciso fazer mais um curso, eu acho que eu preciso estudar mais um pouquinho. Esse momento de agora estou pronta, ele nunca vai chegar. A gente vai amadurecendo a nossa produção de conteúdo, a gente vai aprendendo com os nossos erros durante o caminho, durante a nossa caminhada. Então, por exemplo, eu sempre tive vontade de palestrar para as pessoas. Então, o que eu pensei? Eu preciso trabalhar minha oratória. Quando eu comecei, eu não tinha muita ideia do que seria isso aqui, até porque quando eu comecei, ninguém nem falava sobre marketing jurídico. Então, eu lembro que eu comecei a estudar para aplicar na minha advocacia, porque eu precisava melhorar ali o meu conteúdo, né? Eu já não estava mais estudando para concurso público. Então, eu comecei a produzir alguns conteúdos
Mas o ponto número um é, por que as pessoas começaram a se identificar? Meu conteúdo nem era bom. Eu não falava muito bem. Mas eu comecei a pensar assim, bom, quem eu quero atingir? A partir do momento que eu sei quem eu quero atingir, eu vou colocar ali na listinha quais são as maiores dificuldades que essas pessoas elas passam. Então, por exemplo, se você é uma advogada trabalhista, você está falando para quem? Para empresário ou para o empregado? Não dá para falar para os dois. Ai, Aline, mas eu vou perder cliente. Vai perder cliente. Isso é maravilhoso. Pensando pelo lado totalmente estratégico e intencional. Claro que lá, quando a gente termina a faculdade, é difícil, tem que pagar o OAB, às vezes você quer abrir um escritório, você acaba pegando outras coisas, é comum, é normal. Mas essa reflexão, e eu sempre falo isso, no mês que vem, agora em outubro, eu vou dar uma palestra na faculdade que eu me formei. Eu me formei em 2012. Eu vou voltar lá em 2022. 10 anos depois. E eu vou falar para uma galera que ainda não saiu da faculdade. Eu vou falar para os estudantes. Então, a linguagem, eu vou adaptar a minha linguagem. Aqui na rede social, eu falo muito para advogados, mas eu vou adaptar a minha linguagem, eu vou adaptar a minha palestra para falar com a galera do direito. E aí, um outro ponto importante. Eu preciso pensar até na roupa que eu vou usar. Será que, de fato, eu preciso ir com um terninho preto? Cara, eu vou falar com uma galera mais descontraída. Vou falar com uma galera mais jovem. Então, provavelmente, o look lá da palestra vai ser um look que eu vou colocar uma cor para trazer uma acessibilidade. Então, tudo isso, quando a gente vai pensando em marca pessoal, em posicionamento, em quem eu quero atingir, tudo isso se torna estratégico e intencional a partir do momento que você entende que isso aqui é uma rede social, que você se conecta verdadeiramente, de forma genuína com as pessoas, para de fato a gente prospectar clientes. Eu acredito que isso aconteceu muito com vocês, né, meninas? Aconteceu sim, e na verdade, né, quando a gente se vê nesse mundo, nesse universo, e você não sabe por onde começar, porque eu acho que é muito isso, as pessoas elas não sabem por onde começar, o que elas fazem, porque a gente sai da faculdade, né, desse público que você está falando aí, que é um público que vai sair da faculdade e aí vai encontrar o mercado de trabalho. E você, quando está sozinho, porque eu comecei a advogar como advogada autônoma. Você está sozinho, você não tem um escritório, você não tem. A sua família não tem escritório, não é do mundo do direito. Você não sabe por onde você começar, porque ninguém te dá oportunidade quando você está começando. A realidade é essa. Ninguém quer contratar advogado com pouca experiência. Então você passa por esse momento que você não sabe. E eu acho que a internet, ela tornou isso mais fácil pra gente. Hoje a gente chega e a gente consegue se posicionar aqui dentro e começar a trabalhar sem depender de um grande escritório ou de ser contratado por um grande escritório. Então, eu acredito que a internet, quando trouxe isso, e a pandemia que acelerou muito esse processo da gente utilizar as redes sociais, por exemplo, para se posicionar para a advocacia, para o trabalho, isso melhorou essa situação, porque antes a gente não cogitava advogar de forma autônoma, era muito difícil ser visto. E isso melhorou. Agora a gente consegue ser visto aqui e você consegue se posicionar. E se você tiver um nicho, como você estava falando, essa questão de você pensar entre ser generalista ou de você nichar, você, quando afunila, né, para direcionar sua comunicação para um certo grupo de pessoas, é muito mais fácil de você conseguir atingir e fechar contratos e começar a trabalhar efetivamente, porque eu acredito que as pessoas pensam, se eu fechar demais, eu não vou conseguir cliente. A gente tem essa limitação, né? A gente se autolimita. A gente fala, não, ninguém vai me contratar, então eu vou fazer tudo que vier. Mas quando você foca, é muito mais fácil da pessoa entender o que você faz e contratar os seus serviços, porque você vai direcionar sua comunicação para encontrar aquelas pessoas. Então, eu acredito que nichar é bastante importante, sim, até no começo. Sim, com certeza. A Marina é uma nessa nicho, Marina, em direcionar o conteúdo. Conta aí um pouquinho pra gente como é que foi até escolher o nicho, né? E a importância disso.
Assim que eu comecei, eu já sabia que era trabalhista, né? Porque eu estagiei com trabalhista durante a faculdade. Na verdade, eu fiz muito estágio, gente. Eu comecei a estagiar do primeiro período e aí eu passei pelo TJ, defensoria, cartório, escritório e aí eu fui para meu primeiro contato com a advocacia foi na advocacia trabalhista. Eu entrei num escritório que eu tive a oportunidade de aprender muito, porque era só eu e o outro advogado com contencioso de massa. Então, vocês imaginam a loucura que era para gerenciar. E eu fazia tudo. Eu fazia gerenciamento de publicação, eu fazia reunião com cliente, eu fazia... eu participava de negociação coletiva. Então, eu fui criando uma experiência e uma responsabilidade muito grande para estagiária. Depois, eu fui estagiar em sindicato e quando eu peguei a OAB, eu já peguei a OAB dentro de um escritório trabalhista. Então, eu já tinha a questão do trabalhista, eu já tinha essa noção. Quando eu fui... E aí eu fiquei, eu acho que mais ou menos um ano falando de trabalhista, sem falar especificamente para empresa ou para empregado. Eu fiquei, enfim, né? Uma coisa assim, falando trabalhista de uma forma geral. E aí, o Instagram, ele, para mim, foi muito importante para abrir portas de parceria. O Instagram me trouxe grandes parceiros e parceiras. E eu comecei a ter contato, a trabalhar para outros advogados. Outros advogados que não atuavam e que não atuam, né, em trabalhista, começaram a me chamar para fazer parcerias. E foi aí que eu comecei a ter contato com o empresarial. Eu comecei a fazer bastante audiência, comecei a fazer muita defesa, comecei a ter contato com o trabalhista empresarial e eu me encantei um pouco mais por esse ramo do trabalhista. E o Instagram, e aí, pegando o início do que a Nath falou, eu acho que se eu não tivesse no Instagram, se eu não tivesse iniciado no Instagram em 2021, eu ia estar estagnada, no mesmo lugar. Principalmente para quem se tornou advogado durante a pandemia, que foi o meu caso. Porque não tinha nada, nem o TRT, nem o fórum, prazos suspensos. E o Instagram foi onde eu encontrei uma oportunidade de apresentar o meu trabalho. E aí uma coisa que tem que persistir. Tem que ter muita persistência, porque assim, demora. E cada um tem o seu tempo, mas demora, tá? E aqui no começo, as pessoas são muito imediatistas, né? A gente faz o primeiro post e a gente pensa, vai viralizar, né? Você gasta aquele tempo, prepara, posta e aí recebe 2 curtidas. Aí você já entra em depressão naquele momento ali, né? Ai, meu Deus, ninguém gostou. Exatamente. E isso que vocês estão falando é extremamente importante. Eu comecei em 2019 para produzir um conteúdo para mim. E essa questão da constância, de fato, foi onde me abriu portas para fazer palestras, para criar minha mentoria, para criar meu curso. Então, tudo que eu vivi e vivo até hoje, né? Por exemplo, vocês começaram a fazer a live falando, Aline, hoje, marketing jurídico, eu lembro de você. Mas percebam que desde 2019 ali, eu estava falando de marketing já no finalzinho de 2019, porque eu comecei falando de um marketing geral e só depois eu comecei a falar sobre marketing jurídico, porque eu vi a importância e eu vi uma demanda reprimida muito grande dos advogados, que eu entendi essa questão da segmentação. Então, o que é a segmentação? É você realmente se perguntar em qual assunto eu quero ser vista como referência? Em qual assunto eu preciso que as pessoas lembrem de mim? Então, não adianta você não ter constância nesse procedimento. Não adianta você ter constância e que cada dia você quer falar sobre um assunto diferente, porque você acredita que você vai alcançar um público muito maior, que isso não vai acontecer. Você, de fato, vai ficar um bom tempo colhendo clientes e você vai estar fazendo tudo. E aí vai chegar uma hora que você vai falar assim, eu não posso cobrar muito caro, que eu acho que isso aqui, né? Se eu cobrar esse valor, eu acho que está muito caro, porque
tô aprendendo, né? Eu vou ver com outro advogado. Então você vai estar sempre se limitando e não sendo uma advogada especialista em algo, porque quando você é especialista, quando você tem essa segmentação e você entender que você é boa naquilo que você faz, você começa a valorizar mais o seu trabalho. Então hoje eu vejo que a classe da advocacia, muitas das vezes, não valoriza a sua própria advocacia porque ela não se enxerga como a melhor no que ela faz. Ela não se enxerga como, tudo bem, eu posso até aprender um pouco mais, mas essa é a minha especialização. É nisso que eu sou boa. Claro que você pode ser especialista e você pode pegar um caso que você nunca pegou. Então você vai aprender um pouco mais, mas você já tem aquela noção pela sua especialidade. Mas eu sempre falo que é um processo de clareza e autoconhecimento. Não dá pra gente achar que vai ser de um dia para o outro que as coisas vão acontecer. É o que a Marina falou. Realmente, eu tenho alunas hoje da mentoria que não produzia conteúdo. Começou, né? A gente está indo para a quinta semana, são 8 semanas, são 2 meses, e já fechou contrato de inventário, cobrando bons honorários, cobrando consulta, porque começou a aparecer. Então, quando você começa a aparecer na rede social, e isso precisa estar muito internalizado, isso é de extrema importância para a construção da sua autoridade a longo prazo. Não vai acontecer de uma semana para outra. Mas você precisa começar, tem que ter um norte. Se você ficar pensando, mas eu não vou começar, porque a Marina já fala super bem. E o meu vídeo, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Tá péssimo. Não vou começar, não. Cara, sempre vão ter pessoas melhores que você. E sempre vão ter pessoas atrás de você. Honre as pessoas que estão à sua frente, porque é por causa delas que a gente tá aqui. É por causa dessas pessoas que começaram na nossa frente, que abriram portas e abriram caminhos para que a gente pudesse também ter voz. Então, nós, mulheres, né? Eu falo para mulheres, a minha turma é de mulheres, porque eu dou voz para vocês. Então, a partir do momento que eu dou essa abertura e passo isso para as pessoas, nós como operadores do direito, né? Hoje eu não falo mais sobre direito, mas vocês que estão aqui, você tem que dar voz para o seu cliente entender que ele tem aquele direito. Por isso que a produção de conteúdo ela é tão poderosa. Também tem aquela questão, Aline, sobre a gente às vezes começar de forma muito técnica. Acho que você falou de forma brilhante que a primeira coisa é começar, né? Do jeito que for, você nunca vai ter o momento certo para você começar. Então você vai ficar estudando, e você só aprende mesmo na prática, executando. Então não tem o que fazer, você tem que começar. E ali você vai começar a pegar o jeito da sua comunicação, para quem que você está falando. Muitas vezes você começa e você não sabe nem para quem você está falando ainda. E aí, conforme você vai tendo feedback ali, você vai ajustando sua comunicação. Então, acho isso muito importante. Só começar, realmente. Mas depois que a gente começa, muitas vezes, o advogado falando de forma muito técnica. Então, eu queria até conversar um pouquinho sobre isso, sobre o que aproxima as pessoas nas redes sociais e se esse conteúdo muito técnico, ele te atrapalha a alcançar o seu cliente ideal. Né? Sim, atrapalha por quê? Vamos imaginar. Eu não sei absolutamente nada de trabalhista. Nada. Previdenciário, então, se alguém me perguntar, não sei nem para onde que eu vou. Então, imagina, fizemos 5 anos de direito. A gente tem uma noção de um todo. Eu posso não entender absolutamente nada de direito previdenciário, mas eu já alguma vez na minha vida estudei alguma coisa, já ouvi, tô no meio. Imagina a pessoa que nunca nem ouviu falar o que é uma medida provisória. Ela não sabe o que é nada. Então, quando você chega numa rede social e começa a achar que falar difícil vai conquistar o seu cliente, você está muito enganada. Por quê? Quanto mais eu falo difícil, mais eu afasto o meu futuro cliente de mim. Porque ele precisa entender por que ele tem aquele direito. A gente tem que educar a nossa audiência diariamente por que ele precisa da gente.
Então, por exemplo, eu tô ali produzindo um conteúdo falando sobre estratégias de marketing jurídico, mas muitas vezes a pessoa está olhando para mim, ela até sabe que ela precisa produzir conteúdo, mas deixa para depois. Eu tenho que conscientizar ela por que que ela precisa fazer marketing jurídico. Eu tenho que educar ela por que que é necessário ela entrar numa mentoria e ter um acompanhamento, porque isso é um diferencial. Então, a todo tempo, a gente está o quê? Elevando a consciência do nosso futuro cliente. A gente tem, a todo momento, esse trabalho de mostrar para as pessoas, olha, se acontecer isso com você, essa aqui é a consequência. Se acontecer isso aqui e você, como consumidor, essa aqui é a consequência. Então, você tem que ir por esse caminho. Você tem que fazer isso aqui. E aí, você vai despertando na pessoa o que você faz. Então, imagina, voltando mais uma vez na questão da segmentação e do nicho. Imagina se a cada dia eu apareço aqui e falo uma coisa. Primeiro que o cliente não vai lembrar de mim. Nossa, ela fala sobre um assunto, mas sabe quando fica muito vago? Você não é aquela pessoa que fica forte, a marca não é forte na cabeça das pessoas. E aí acaba que, quanto mais difícil eu falo, mais a pessoa que está do outro lado me acompanhando, ela vai parar de me seguir, porque ficar só falando sobre direito é chato. Eu não quero ficar o tempo todo falando sobre direito e eu também não quero ficar acompanhando uma pessoa que vive o direito. Até porque a gente vive e faz outras coisas. E é a blogueiragem que o povo gosta. É na hora de mostrar o dia a dia, é na hora de mostrar lá a sua atividade física, conversar com as pessoas sobre outros assuntos. A gente fica muito assim, mas será que nos stories eu posso falar de outras coisas? Hoje mesmo eu dei um exemplo, né, do Luva de Pedreiro, que falou que não queria mais, e ele tinha 18 milhões de seguidores. Então imagina, uma pessoa que já estava ganhando milhões, já tinha 18 milhões de seguidores, já produzia conteúdo, ele simplesmente apagou todo o conteúdo do Instagram e falou, não quero mais, quero voltar à minha vida normal. Mas não sei se isso é marketing, se não é, mas o que que eu fiz? Por trás disso, eu trouxe um conteúdo. Muitas das vezes, né, se isso realmente for verdade, ele tá se aposentando da rede social, não quero mais produzir conteúdo, porque às vezes ele tá entrando num quadro de depressão, a pressão é muito grande, ele não se encaixou nisso aqui, ou ele tá, sabe? Então, aí eu trouxe essa questão de que trabalhar com a rede social não é tão simples. A partir do momento que a gente aparece aqui, a gente recebe críticas, a gente recebe elogios. Pode vir uma pessoa que vai fazer um comentário que você não vai gostar. Então, se a gente não tem uma inteligência emocional aí muito boa, tem certas horas que você recebe 10 comentários bons, aí você recebe um ruim. Pronto. Sou péssima. Isso aqui não é pra mim. Você se apega naquele conteúdo ruim, você se apega naquilo ali, naquela pessoa que te criticou. Então, assim, a constância é importante, você nichar é importante, mas muito mais do que isso, entenda que isso daqui é uma extensão do seu trabalho, não pode ser um martírio. Ai, meu Deus, que saco. Tem que produzir um conteúdo por dia, porque disseram pra mim que eu tenho que produzir um conteúdo por dia. Não. Dá pra gente produzir menos conteúdo, mas ser clara, sabe? Ser genuína naquilo que você faz. Porque no final das contas, isso aqui é sobre pessoas. É sobre eu me conectar com você verdadeiramente e você lembrar de mim. E você pensar, eu quero entrar na mentoria dela não só porque ela é boa no marketing jurídico, mas muito mais do que só uma produção de conteúdo, entende? Ontem eu até fiz um post no meu Instagram sobre uma frase que eu tenho usado como mantra, né? Que é a obsessão vence o talento todas as vezes. Porque quando a gente começa no Instagram, assim como a gente começa em qualquer coisa na nossa vida, a gente está começando. E começando quer dizer que você ainda está começando a aprender também. E aí eu vejo, por exemplo, os primeiros posts que eu fiz assim que eu comecei e os posts que eu faço hoje, eu vejo uma evolução muito grande, assim. E eu aprendi fazendo. Eu aprendi a fazer story fazendo. Eu aprendi a editar reels fazendo reels. Quanto mais reels eu faço, mais eu sei mexer
Ai, mas tem gente que tem uma coisa mais intuitiva. Eu não acredito mais nisso. Eu acho isso total crença limitante. Eu acho que qualquer pessoa é capaz de aprender. Qualquer pessoa. Não é um bicho de sete cabeças, você só não conhece. Você só ainda não foi apresentada aquela ferramenta. Ai, mas eu não sei abrir caixinha de perguntas, eu não sei fazer enquete, eu não sei. E ainda tem mais, assim, que eu aprendo muito olhando os outros. Eu Eu também. consumo muito eu consumo muito o Instagram para aprender como ele funciona. Inclusive, eu tenho um tempo na minha agenda que é consumir Instagram, de ficar rolando reels, Para pegar ideias. rolando, vendo o que é tendência, o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo que está dando certo. Não, assim, não é plagiar as pessoas, pegar exatamente o mesmo conteúdo e fazer igual. Mas ter uma luz, ter um norte, assim, né? Ver o outro tá fazendo que tá dando certo, que talvez para você também dê certo. Às vezes não funciona, mas tem que tentar, né? Por isso que a gente tem que testar, né? Até para entender o que faz sentido pra gente. E o começo, isso vai acontecer. Você meio que começa copiando, sabe, algumas pessoas, porque você ainda não encontrou aquela personalidade. Qual é a personalidade que eu quero que as pessoas reconheçam em mim? Por mais que a gente se conheça, entenda como somos, a rede social não dá pra gente mostrar tudo. Sabe? A gente mostra exatamente aquilo que você quer mostrar para as pessoas. Então, quando você vai se conhecendo e vai entendendo, lógico que você vai a todo momento ali fazer uma pesquisa de mercado, entender isso que a Marina falou é extremamente importante, né? Você tá sempre ligada ali, mas você não precisa fazer dancinha, você não precisa ficar apontando e fazendo pirueta, se aquilo não faz sentido pra você. Ai, mas tá todo mundo fazendo. Mas aí você lembra da sua mãe e pensa, você não é todo mundo. Você tem que fazer o que faz sentido pra você e principalmente o que faz sentido pra sua marca pessoal. Isso pra mim é essencial. Sim. Quando a gente fala muito assim de posicionamento, a gente está falando de posicionar justamente a nossa marca e como a gente quer ser lembrado, né? A pessoa que eu falo só sobre registro civil. Então, muita gente vem me falar assim, quando eu vejo qualquer notícia de registro civil, eu lembro de você. Quando sai uma novidade de registro civil, eu lembro de você. As pessoas me mandam a reportagens. Olha, você viu essa novidade de registro civil? Eu recebo por inbox. Então, você sabe que você já está conseguindo ficar conhecido por um determinado nicho, porque é um nicho muito específico. Muita gente fala que nunca viu ninguém falando no Instagram só sobre registro civil. Então, você vai conseguindo posicionar ali. Isso que a gente estava falando também sobre ser estratégico no que você vai compartilhar e que só conteúdo técnico não vai te fazer ser lembrado muitas vezes. A gente acha que a gente vai fazer aquele conteúdo super técnico e isso vai atingir um resultado que muitas vezes não tem, e a gente fica frustrado, porque as pessoas vêm com o Instagram para conectar com pessoas, para conhecer quem você é. Porque se ela quisesse aprender determinada coisa, ela ia no livro ou no Google. Ela não ia no Instagram procurar essa informação de você. Claro que você educar as pessoas é importante ali. Então você tem que saber para quem você está falando, para você saber que tipo de conteúdo você quer trazer. Eu falo para advogados, então eu posso ter uma linguagem um pouco mais técnica. Mas se eu só trouxer artigo de lei, decisão do STJ, eles vão desconectar comigo, não adianta. Então, para eu trazer um conteúdo técnico, eu tenho que estar sempre conectando aquilo ali com uma história, entendeu? Inserindo ali uma história e trazendo um pouco de mim. Eu compartilhar ali nos meus stories o que eu estou fazendo, e é de forma estratégica. Eu não vou ficar postando qualquer coisa que eu estou fazendo aqui na minha casa para as pessoas. Eu vou mostrar eu trabalhando. Olha, eu estou trabalhando aqui, eu estou indo ali na OAB, estou indo ali na ABAME. Isso é estratégico, eu quero que as pessoas saibam que eu estou trabalhando, no que eu estou trabalhando e o que eu faço. Então, eu vou mostrar para elas aquilo que tem relação com isso. Para mim, a liberdade é um fator muito importante, então eu vou mostrar os momentos de liberdade que eu estou vivenciando e que isso é em decorrência do meu trabalho. Então, eu escolho ali o que as pessoas vão ter acesso de mim, mas elas têm acesso a algo mais profundo, que liga os valores.
Porque quando as pessoas conectam com os seus valores, elas entendem quem você é, elas compram de você, porque elas não compram de conteúdo técnico. Elas compram da pessoa que hoje os valores é um dos maiores motivos delas quererem você, porque a gente compartilha valores. Exatamente. E, assim, algo extremamente importante que eu até escrevi numa legenda hoje no post que eu publiquei, algumas estratégias sobre stories, é o ponto principal, né? Trabalhar realmente essa similaridade, essa identificação. E, por exemplo, ontem eu estava falando a questão de. Ontem não, até hoje de manhã, que eu chego sempre no CrossFit, eu tomo um café aqui em casa, café preto, né? Não consigo comer antes de treinar. E aí hoje de manhã postei meu treino e tal, e postei eu chegando no CrossFit, colocando ali um cafezinho, gente, ó, vou tomar meu segundo café. Aí uma pessoa comentou isso comigo. Nossa, eu também sou a louca do café. Eu tive que diminuir o café porque eu tomava 1 litro de café por dia. E aquilo começou a acelerar meu coração, aquilo não eu comecei a criar uma ansiedade, porque eu vivia à base de café. Aí eu abri um diálogo com ela. Olha que incrível. Foi uma menina que acabou de começar a me seguir. Ela começou a me seguir, sei lá, semana passada. E ela já se identificou com algo. Então, quando eu posto meu treino, né? As meninas que fazem CrossFit, elas já se identificam comigo. Nossa, quem não faz? Aline, sua louca, você tá levantando aí esse tanto de peso. Mas elas comentam ali, a gente abre um diálogo, eu conheço um pouco mais das pessoas que me seguem. Então, quanto mais eu conheço vocês, mais eu sei até onde eu posso ir ali na questão da minha produção de conteúdo. E eu sei que se eu compartilho algo com vocês que não tem nada a ver com marketing jurídico, eu sei que eu vou me identificar. Eu sei que a partir do momento que eu trago a pauta que eu trouxe hoje, da questão da reflexão, de que é difícil para mim também, é difícil para vocês, mas é difícil para todo mundo estar na rede social, manter essa constância. Eu já tive ali uma menina que me mandou um recado no privado que eu não gostei, eu bloqueei, mas eu fiz questão de ir nos meus stories comentar sobre esse assunto, porque muitas das vezes chega para você e você trava. Aí você entende que aquilo, isso aqui não é para mim, não. Acho melhor eu não, sabe, porque o outro é melhor, o meu não tá tão bom, eu não consigo melhorar. Então são esses outros assuntos que eu trago junto com as minhas estratégias técnica de marketing jurídico que vai me fazer me conectar com vocês. Vai fazer a gente abrir um diálogo, vai fazer a pessoa lembrar de mim, sabe? No treino de CrossFit, no café, sabe? Essas coisas bobinhas do nosso dia a dia, que a gente faz todos os dias, que são essas coisas que a gente tem que começar a compartilhar com quem está nos acompanhando, porque é isso que gera uma conexão legal, genuína. A pessoa não vai se conectar com você quando você falar algo técnico do direito. Ela só precisa saber a área que você faz. Aquilo precisa estar muito forte na cabeça dela. Mas de resto, é você trazer essa autenticidade e mostrar de fato ali quem é você, o que você gosta, quais são os seus valores, o que você acredita, o que você defende. E trazer esse tipo de conteúdo também na rede social. Aline, eu acho que isso que você falou é um pouco sobre posicionamento, né? Eu ouço muito isso, tipo, posicionamento, posicionamento. Quando eu comecei, eu ouvia as pessoas falando sobre posicionamento, eu achava que era tipo assim, eu tenho que chegar lá e me posicionar sobre tal tema. Olha, gente, eu acho que sobre esse tema aqui, eu acho isso. Eu demorei para entender que, na verdade, posicionamento é a forma que você trabalha, o que você acredita. Eu lembro que recentemente eu falei sobre comentar o trabalho de outro advogado. Nossa, muito advogado veio no meu direct falar: nossa, eu também acho isso péssimo, eu acho isso péssimo. E muitas pessoas se conectaram e viram que, assim, olha, essa aqui é a forma que ela trabalha. Ela é ética nesse ponto. Isso aqui é importante para ela, ela não abre mão. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão de se posicionar. Eu vejo que muita gente faz tudo isso, faz conteúdo técnico, fala sobre a vida pessoal e tal, mas às vezes
deixa de se posicionar nessa questão, assim, sabe? Da forma que trabalha, do que você acredita dentro da advocacia. Não, isso é extremamente importante. Porque quando a gente fala de posicionamento, é se posicionar sobre algo que pode ser da advocacia ou que pode ser de qualquer assunto fora da advocacia. Mas principalmente dentro da advocacia, é importante você levantar alguns pontos que as pessoas te enxergam, começam a te enxergar com outros olhos. Eu sempre dou o exemplo do se posicionar. Por que você cobra consulta? A partir do momento que você começa a se posicionar, educando as pessoas, por que você cobra consulta? Olha, eu cobro consulta porque eu valorizo a minha advocacia, eu estudei muito para estar aqui, eu valorizo o meu conhecimento, eu valorizo a minha hora, eu valorizo o meu trabalho. E aí a pessoa, ela vai amadurecendo aquela ideia. Por quê? Eu vejo que a advocacia está muito nesse ponto. Tem muita gente que não valoriza o advogado. Mas a culpa não é da pessoa. A culpa é sua. A culpa é sua porque você não se valoriza. Se você não se valoriza, se você não valoriza seu trabalho, como é que as outras pessoas vão te valorizar? Se você não acredita no seu trabalho, se você, eu não sei direito, né? Sabe aquela pessoa que fica meio, acho que eu não vou cobrar consulta não, né? Ai, meia horinha só. São meia hora de trabalho. Sabe? Meia hora de conhecimento que você demorou muito tempo para ter. E é isso que vocês têm que começar a amadurecer na cabeça das pessoas, educar a nossa audiência. Porque a partir do momento que ela vai te fazer uma pergunta, que seja lá no WhatsApp ou aqui no privado, ela já tem a consciência que ela pode ir até aqui. Que ela até aqui é uma dúvida. Ela já vai amadurecida. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. Foi semana passada, né? Eu fiz um post falando dessa valorização do trabalho. E foi um post, assim, recorde de compartilhamento. Muita gente compartilhou. Eu nunca tive um post tão compartilhado. E aí, por que esse post foi tão compartilhado? Porque eu peguei numa dor da minha audiência. Porque a maioria das pessoas passam por isso. Acho que 99% da maioria das pessoas passam por isso. De que as pessoas ficam perguntando as coisas o tempo todo e acham que você tem a obrigação de responder. E que se você, quando fala, não, vem aqui no meu escritório que eu preciso analisar uma documentação, né? E o valor da minha consulta é X. A pessoa acha um absurdo. Mas como assim? É só isso aqui, é só uma cláusula, é só, sabe? Claro que tem várias exceções, vários pontos que a pessoa vai lá, não vou cobrar consulta porque, né, não vai ter processo, ou aquele caso, enfim, gente, cada um tem o seu jeito de trabalhar, sabe? Mas a gente precisa começar a amadurecer isso na cabeça das pessoas. Então, a minha seguidora mandou um recado assim, um privado. Oi, Aline, tudo bem? Eu queria que você tirasse uma dúvida minha sobre se pode ou não. E mandou alguns posts para eu analisar. Será que isso aqui pode ou não postar? Aí eu pensei assim, olha, eu tenho uma consultoria voltada para isso, né? Uma consultoria onde eu analiso o seu perfil, onde eu analiso as suas publicações. E aí a gente fala muito sobre a questão do código de ética. No momento que eu falei isso, ela visualizou e não respondeu mais. Ou seja, se eu tivesse respondido ela, analisado todos os posts que ela... Vida que segue, tá tudo bem, sabe? Só que no momento que você fala que aquilo ali é o seu trabalho e que você cobra pra isso, parece que não quero mais. E acho que isso acontece com a grande maioria que tá aqui, né? Sim, eu acho que é muito importante a gente saber antes da gente começar até a produzir conteúdo e quando a gente está ali, porque a gente vai receber
Você vai começar a falar sobre um assunto na internet e as pessoas vão começar a te ver como referência naquilo e, inevitavelmente, as pessoas vão tentar fazer consultorias gratuitas com você. Então, é importante que você tenha um posicionamento a respeito disso, de até onde você entende que você pode tirar apenas uma dúvida e qual é o limite que a partir dali já não é mais uma dúvida, para que você tenha estratégia até de se posicionar de uma forma que converta aquela pessoa para uma segunda etapa, para contratar um serviço seu. Porque muitas vezes eu falo, esse tipo de pergunta aqui eu consigo responder em uma frase, então eu posso tirar, é uma dúvida dela aqui, não tem nenhum problema. Não vai demandar muito tempo. Às vezes eu percebo que a pessoa ela quer uma orientação, às vezes eu direciono, falo, dá uma olhada nisso, mas eu não tenho como dar mais do que isso para a pessoa de forma gratuita. Claro que no Instagram eu vou compartilhar muita coisa de forma gratuita, mas eu não tenho como atacar um caso concreto de alguém que está ali de forma gratuita, porque esse é meu trabalho. Então você tem que posicionar que aquele é o seu trabalho e que passando daquele limite, você tem que cobrar pelo seu trabalho. A gente já compartilha muita coisa de forma gratuita. Isso é legal para quem está recebendo aquele conteúdo, é importante para a gente que está fazendo esse conteúdo também, mas a partir de um certo momento a gente tem que se posicionar que ali é o nosso trabalho, porque a gente está aqui no Instagram se posicionando e isso é trabalho. Às vezes as pessoas acham que isso aqui é blogueiragem, que a gente só está aqui brincando nas redes sociais, mas não. Oi? É um pouco de blogueiragem também, a gente sabe. Mas a gente está aqui trabalhando. O Instagram é uma ferramenta de trabalho para quem utiliza o Instagram dessa forma. Então, claro que tem a blogueiragem, tem gente que já comentou assim para mim, acompanha igual novela. Isso que até a Marina tinha comentado, que ela foi mudando muito ao longo do tempo, conforme ela ia publicando ali, desde que ela começou a fazer o primeiro post. E é muito legal como as pessoas que começaram a te seguir bem ali no começo, vai acompanhando a sua evolução. E essa evolução, elas participam daquilo, e elas torcem por você, e elas estão ali do seu lado. É muito legal isso. Tem muita gente que comenta, fala, eu tô vendo quanto você melhorou, eu acompanho você, tudo que você faz, estou te acompanhando. Então tem essa parte também que a gente desenvolve um relacionamento mesmo aqui no Instagram. Então, essas pessoas, elas acompanham o que você está fazendo, a sua evolução, o seu crescimento. E isso faz parte. Muitas vezes, a pessoa que talvez não confiasse tanto em você no começo, mas te acompanhava, já via ali um potencial em você, vai acabar, depois de um tempo, vendo o quanto você evoluiu ali. E isso pode gerar uma contratação de um serviço. Então, faz parte. A gente não começa pronto. A Aline não começou falando do jeito que ela fala aqui hoje, né? Tudo é um processo, a gente tem que entender que a gente tem que passar por ele com constância, né? A gente não pode, na primeira dificuldade, abandonar tudo, porque se a gente desistir, realmente a gente não vai chegar lá. Todo mundo que não desiste, né, Aline? Se você persistir, você vai chegar lá onde você deseja tanto chegar. Exatamente. Só um comentário sobre essa questão da consulta. Alguns amigos meus advogados vêm até mim e falam assim, ai, amiga, como que você faz para cobrar consulta? Eu fico assim, gente, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em que momento isso foi questionável. Porque a gente vai no salão fazer o cabelo e a gente não pergunta se ela vai cobrar ou não pelo serviço. A gente vai no médico e a gente não fala assim, vou te pagar só se eu ficar bom. Se eu não ficar bom, eu não vou te pagar. Qualquer outro serviço, mas é porque eu não tenho dinheiro. Desculpa, às vezes as pessoas falam assim, mas é que eu não tenho dinheiro agora para pagar um advogado. Mas tem dinheiro para sair no final de semana, tem dinheiro para ir no salão, tem dinheiro para fazer 1 milhão de coisas, entendeu? E aí para o advogado ele não tem dinheiro. Não é que ele não tem dinheiro para pagar o advogado, porque ele acha que ele não precisa pagar o advogado. E enquanto a gente se posicionar dessa forma, achando que o nosso trabalho é caridade, qualquer outro trabalho não é, mas o advogado é caridade. O advogado não pode ganhar dinheiro, ele tem que responder tudo, fazer todas as dúvidas, cobrar só no êxito. E aí eu fico assim, gente, se todas as profissões fossem pensar assim, a gente não pagaria nada, né? Todo mundo faria tudo de graça. Então, apenas o fato da gente questionar se a gente deve ou não cobrar consulta, eu já acho loucura. Exatamente. Exatamente. E isso acontece... E essa discussãozinha não tem quando você vai passar o cartão lá no médico, sabe?
Não tem. Ou você vai passar o cartão do teu plano, que você paga mensalmente, ou você vai pagar a consulta particular. E ponto. Não tem discussão. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, de você levantar, e isso entra no posicionamento. A todo momento, quando eu abro a minha câmera e eu falo sobre qualquer assunto, inclusive ensinando as pessoas sobre a minha área de atuação, eu já estou me posicionando. No momento que eu falo hoje, lá nos meus stories, que Luva de Pedreiro acabou, ele terminou, e aí eu trago para um exemplo da minha vida, de que não é todo dia que a gente vai estar motivada, não é todo dia que a gente vai ter ideias de conteúdos, e que vai ter ali o bloqueio criativo. Se permita errar pelos seus primeiros vídeos, pelas suas primeiras artes. Se as pessoas entrarem no meu perfil e ela rolar lá para baixo, você vê o caos que era as minhas artes. Tudo bem que hoje eu terceirizo, né? Foi a primeira coisa, quando eu pude, foi terceirizar as minhas artes. Mas eu fiquei 2 anos fazendo as minhas artes. Por quê? Porque eu não podia terceirizar. Então é fazer o que precisa ser feito, sabe? Entender qual caminho você quer trilhar e entender principalmente aonde você quer chegar. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, realmente o processo ele fica um pouco mais difícil. Para mim, posicionamento tem muito relação com como eu quero ser lembrada, né? Eu quero me colocar numa situação para que as pessoas elas se lembrem de mim. Então, essa questão até que a Mariana estava falando sobre se posicionar sobre determinados assuntos aqui na rede social, a gente tem que avaliar se aquele assunto ele está conectado com o que a gente quer estar associado. Então, por exemplo, cobrar consulta, esse é um assunto que a gente precisa se posicionar, a advocacia como um todo. Todo mundo tem que se posicionar sobre isso. A Rebeca Dias falou aqui, cobrar consulta é um tipo de coisa que não se ensina na faculdade. Por isso, o advogado sofre para mudar essa mentalidade e colocar em prática. E isso não era nem como a Marina falou para a gente estar discutindo. A gente todos tinham que cobrar consulta. Se toda a advocacia cobrasse consulta, ninguém ia ficar questionando por que precisa cobrar consulta. Determinado advogado cobra consulta, outro determinado advogado não cobra essa consulta. Então, acho que muito também é falha no posicionamento da própria advocacia, no sentido de que ela precisa cobrar a consulta. Então, eu entendo até que a OAB deveria ter um papel mais importante nesse sentido de realmente exigir que os advogados valorizem mais o seu trabalho através da cobrança da consulta. Essa outra questão de pagar advogado no êxito, apenas no êxito, é uma desvalorização enorme do serviço do advogado. Quer dizer que se a causa, né, não for, a pessoa não ganhar, porque as pessoas chegam para a gente e falam, doutora, a causa é ganha, né? E a gente não tem como adivinhar a cabeça do juiz, então pode ser que a gente normalmente, se tiver litígio, uma parte vai vencer e a outra vai ganhar. É inevitável. Então, o advogado que perder, ele não vai receber por todo o trabalho dele, por ter atuado naquela causa. Então, essa mentalidade de você associar que o advogado só merece ser pago no êxito é uma desvalorização enorme do trabalho daquele advogado, porque pode ser que o direito do outro era melhor do que o do seu cliente. Então, isso é muito complicado e mudar a mentalidade faz parte do posicionamento que a gente tem hoje, sim. Então, a gente tem que se posicionar sobre esse tipo de assunto. É muito importante que a gente esteja aqui nas redes sociais falando sobre isso, para que o outro entenda. Porque a pessoa, quando ela fala para você que você é muito caro ou que ela não tem dinheiro para pagar advogado, é porque ela não entende ainda a importância do trabalho que você está fazendo e do quanto ela vai ganhar com o seu trabalho. A gente tem que deixar claro que o cliente, que a pessoa que estiver contratando o seu serviço, seja quem ele for, ele vai ter um ganho com aquilo. Então, você mostra ali para ele, você vai pagar esse valor aqui, mas que você vai receber muito em troca disso que você tá dando pelo meu serviço, pela minha hora. Eu tenho que cobrar pela minha hora para prestar o melhor serviço para você. Porque se eu não recebo de forma adequada, eu não vou ser a melhor advogada naquela área. Então, a gente tem que entender isso. E a gente precisa valorizar isso e se posicionar dessa forma. Perfeito. É isso mesmo, né? Nós somos os nossos maiores conteúdos de valor
A partir do momento que eu começo a produzir conteúdo desde de manhãzinha até a noite, eu já tô me posicionando, eu tô mostrando meu dia a dia, eu quero me conectar. Então, quando as pessoas viram essa chavinha, a produção de conteúdo ela fica mais leve. Ela não precisa ser um martírio, ela não precisa ser só sobre conteúdos jurídicos e que não seja mesmo, porque de fato é isso que eu vou, é assim que eu vou me conectar com as pessoas verdadeiramente, quando elas me conhecem por trás da minha profissão. Maravilhoso. Com isso, acho que a gente pode encerrar essa live aqui de hoje. A Aline trouxe muita coisa importante para a gente aqui hoje sobre posicionamento digital. A gente precisa se posicionar e se posicionar de forma estratégica. E para isso a gente tem que entender com quem que a gente está conversando, aonde a gente quer chegar, o qual é o nosso objetivo ali, como a gente quer ser lembrado, para que a gente se posicione e se posicione de forma estratégica. Porque não é para sair ligando aqui a câmera, o celular e se posicionar acerca de tudo. Por exemplo, eu não vou me posicionar com relação à política, porque isso não é um valor relevante na minha marca hoje, para eu chegar aqui, ligar e falar alguma coisa sobre política. Então, quando eu for me posicionar, vou me posicionar a assuntos que estão relacionados com aquilo que eu estou trabalhando, com aquilo que vai ter impacto no que eu compartilho aqui nas redes sociais com as pessoas. Então, a Aline trouxe, assim, insights muito valiosos. Todo mundo, espero que esteja com papel e caneta na mão, tenha anotado bastante, que realmente foi maravilhoso. Queria muito agradecer, Aline, por ter, né, cedido um momento do seu dia para vir conversar aqui com a gente, que a gente sabe que você já tem uma agenda bastante concorrida. Obrigada também, Marina, por estar aqui conversando com a gente, por ter feito esse convite para a doutora Aline. Foi muito especial para mim estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos fazer mais outras lives com outro tema. Tem que se posicionar também e trazer para as pessoas. Obrigada pelo convite. E já deixo aqui o convite para quando você quiser ir lá na BAME, que aqui não fica no Rio de Janeiro. Então, quando você quiser ir na sede da BAME, a gente monta um evento especial só para você, para a gente falar sobre qualquer assunto que você quiser de marketing. A gente monta esse evento, vamos levar todo mundo para a BAME, lá para o Rio de Janeiro, por um evento presencial que a gente está precisando também se encontrar fora aqui do digital, né? Sim. Vamos marcar isso aí esse ano. Vamos marcar, gente. Vamos marcar. Então, obrigada. A gente encerra. Obrigada. Obrigada, e olha, já se preparem para o evento presencial que vai acontecer, tá? Esse ano ainda. Tchau. Tira esse projeto do papel. Vai sair. Beijo, meninas. Tchau.